Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Gálatas é uma carta que você tem que ler, meu irmão. Se você não leu ainda ela toda, você tem que se dedicar aí à leitura de Gálatas. Gálatas é onde Paulo trata de um assunto muito importante lá atrás, que era o fato de que alguns irmãos estavam defendendo que, tem que circuncidar. Se você quer ser parte da igreja, você precisa ser circuncidado, o que era parte do ritual judaico. Também ordenado por Deus, porém, com Jesus tudo isso mudou. E não era mais a circuncisão, mas sim a fé, a salvação pela graça, que faria dessa pessoa um membro, parte do povo de Deus. Então depois você lê Gálatas, viu? Deixe de ler não. Abre lá comigo no capítulo 5. Capítulo 5. Glória a Deus. A partir do versículo 16. Apenas para apresentar uma síntese aí do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E o capítulo 6, versículo 15, diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, meu irmão, mesmo nos dias atuais, quando alguém quiser te encher de rituais, de modos e costumes contrários à palavra do Senhor, quando alguém vier falar que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para que então você se torne filho de Deus ou parte do corpo de Cristo, ou alguém salvo por Jesus, lembre-se disso. O que importa é a fé que atua pelo amor. A fé gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Fé em Cristo. E o que importa não é o que nós fazemos, irmãos. Como se pudéssemos fazer algo para obter, para alcançar a salvação. O que importa é ser nova criatura. E isso também é a obra do Espírito Santo. É a obra do Evangelho. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Obra do Espírito, a gente nasce do Espírito, não é da carne nem do sangue. A Bíblia diz que a gente é feito nova criatura, todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E a Bíblia diz que uma vez que nós nascemos de novo, fomos feitos novas criaturas, nós devemos agora andar também, pela força do Espírito, em novidade de vida. Então, é algo que é obra de Deus em nós, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha só o que diz aí. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Qual a melhor forma de nós vencermos o pecado? Andando no Espírito. O texto está dizendo isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavrinha difícil, né? Mas o que ela significa? É o nosso desejo desenfreado de pecar, de fazer aquilo que a palavra de Deus diz para nós não fazermos.
É o nosso desejo desenfreado de satisfazer a nossa carne, pecando. E como é que a gente vence isso? Como que a gente põe freio nisto que, por natureza, nós não conseguimos frear? Andando no Espírito. O Espírito Santo é presença de Deus em nós, mas é caminho para a gente andar também. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta, nos conduz. É o selo, mas também é caminho para os nossos pés. Andar no Espírito é andar na palavra. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quem sente essa luta aí? Alguém gritou, todo mundo, todo crente. Quem não é crente não tem luta. Porque quem não é crente, crente aqui, por favor, pessoas que pertencem a Cristo, pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, pessoas que nasceram de novo, foram feitas novas criaturas e andam em novidade de vida, eles vivem essa luta, porque o Espírito Santo está neles. E o Espírito Santo luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. Agora, quem ainda não nasceu de novo, tem luta não, meu irmão. Só tem um no ringue. Só tem a carne. Agora, quando a gente é salvo por Jesus e o Espírito Santo vem habitar na gente, opa, a carne encontrou um oponente. Alguém que vai lutar e vai vencer, o Espírito Santo. Amém, irmãos? É interessante que aqui diz, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Como que é isso? Às vezes a gente quer pecar. Aí o Espírito Santo vem e luta contra esse desejo. Que a nossa carne está nutrindo em nós de pecar. O Espírito Santo vem e luta contra isso. E ele é poderoso para vencer. Amém? E aí, como crente, como cristão, a gente quer andar em santificação. Ou seja, a gente não quer fazer mais as coisas erradas, as práticas erradas que nós fazíamos. E a gente quer andar de maneira santa. Aí a carne luta contra isso. E a maior prova, e aqui parafraseando Augusto Nicodemos, pastor muito querido, a maior prova de que você é um cristão é que você vive essa luta dentro de você todo dia. Todo dia. Se alguém disser, eu não tenho luta nenhuma, desconfie. Está na carne ou virou anjo. E não é anjo caído, não, é anjo da parte boa. O texto segue, apenas como introdução, vai guardando aí. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Não estar sob a lei é não estar debaixo da ira de Deus. Porque alguém conseguia cumprir a lei, irmãos? Ninguém. A lei é boa, mas nós somos maus. A lei é santa, mas nós somos pecadores. A lei é divina, mas nós, irmãos, estávamos totalmente alheios de Deus. E impossível para qualquer homem, desde que o mundo é mundo, cumprir a lei. E uma vez que não se cumpre a lei, você é digno do quê? De morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que você começa a andar no Espírito, é guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei. Por que você não está debaixo da lei? Porque você foi justificado por Cristo. A justiça de Cristo está sobre você, mas não significa que você não obedeça à lei. O Espírito Santo te conduz a andar de acordo com a vontade de Deus. Imperfeição? Não, mas sendo aperfeiçoado a cada dia. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E todo mundo aqui conhece, irmãos. Por que aqui diz são conhecidas? Porque
fizeram parte da nossa vida. Não são conhecidas porque a gente só vê no mundo lá fora, ou nas pessoas que ainda não andam com Cristo. São conhecidas por isso também, mas principalmente porque um dia fizeram parte da nossa vida. Porque tem uns crentes que convertem, parece que nunca pecou. Olha para os outros que ainda não tiveram encontro com Cristo com desdém. É uma arrogância evangélica, como se estivesse em outro patamar. Mas não estamos, pastor? Sim, no patamar de salvos, mas pela graça. Não foi conquista nossa, foi dádiva de Cristo. E a mesma dádiva que Ele derramou sobre nós, Ele pode derramar sobre o mais miserável de todos os homens nessa terra hoje, nesse momento. E colocá-lo no mesmo lugar em que nos colocou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então não tem arrogância, tem gratidão. E ao mesmo tempo, expectativa de que o que Ele fez conosco, Ele pode fazer com o outro. Por mais pecador que seja. São conhecidas e são. Só tem nome feio aqui, irmãos. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E aí eu imagino que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aí o Espírito Santo falou: Paulo, se eu for escrever tudo que é ruim, não vai caber aí. Então põe aí, e coisas semelhantes a estas. Porque tem uns crentes que olham, não estou vendo meu pecado aqui, então está tudo certo. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não tem como pertencer ao reino e continuar vivendo no pecado. Não tem como herdar o reino de Deus e continuar em práticas pecaminosas. O Espírito que habita em nós, e falei sobre isso no domingo passado, é o Espírito Santo. Ele é poderoso, mas não é chamado de Espírito poderoso. Ele é eterno, mas ele não é chamado de Espírito eterno. É o Espírito Santo, porque a principal obra do Espírito Santo em nós é apontar os nossos olhos para Cristo e, por meio dessa interação, nos santificar pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, puxa, pessoa se diz de Jesus e vive no pecado. Não dá. Não dá. Por um período, a pessoa pode até permanecer no pecado, por cegueira, por um desvio, mágoa, tristeza, alguma chateação que acabou sendo usada pelo inimigo para levar a pessoa para um caminho errado, um trauma, qualquer coisa do tipo. E ela pode até permanecer por um período, irmãos, mas o Senhor vai arrancá-la dali. Porque os que praticam essas coisas todas e coisas semelhantes não herdarão o reino dos céus. Logo, se você herdou em Cristo Jesus o reino dos céus, torna-se impossível para você praticar, viver nessas coisas. Pastor, mas a gente dá umas derrapadas. Verdade. E a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos. E a verdade não está em nós. Mas, irmãos, a derrapada do crente já faz ele cair de joelho. Senhor, tem misericórdia, me perdoa, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu fiz algo horrível. Eu sei que eu fiz algo que não glorifica o teu nome. Eu sei que, Senhor, eu cedi a minha carne. Senhor, eu não ouvi o Espírito. Eu ouvi mais o meu eu. Eu tirei o Senhor do trono do meu coração e coloquei o meu eu. E por isso eu caí. Mas, Senhor, misericórdia, graça, me levanta. Me levanta. E Ele levanta, irmãos. Eu não conheço uma pessoa que tenha clamado por misericórdia, tanto na Bíblia como na vida, e não tenha recebido misericórdia da parte de Deus. Às vezes, é difícil as pessoas receberem misericórdia da nossa parte.
Porque a gente mede as pessoas com uma reguinha desse tamanho aqui. Ó. E a nós mesmos, a gente mede com uma régua desse tamanho. Ou seja, é muita paciência, é muita graça, é muita misericórdia com os nossos pecados. Mas com o pecado dos outros, a régua diminui demais. Às vezes, nem tem régua. Mas a Bíblia diz assim, cedem não existe. Irmão. Sejam misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai Celeste. E muitas vezes a misericórdia de Deus vai se manifestar através da igreja. É através do abraço de um amigo que chega para um amigo e diz assim, cara, você caiu feio, mas estamos juntos, vamos andar junto com Jesus. É o abraço de uma amiga que chega, você caiu feio, irmãzinha, mas estamos juntos, vamos andar firme com Jesus. É através e isso é difícil, irmãos, da língua travada. O que é língua travada? O Espírito Santo trava a nossa língua, irmãos, para a gente não passar o pecado do outro adiante. Porque tem gente que cai em secreto, se abre com o irmão, e o pecado que era secreto se tornou público por causa do irmão, que não foi instrumento de Deus, mas foi instrumento de Satanás. Então, misericórdia, misericórdia. É não olhar para o irmão como se nós fôssemos os deuses, né? Que tem o direito de derramar ira sobre o irmão. Nós não temos esse direito, irmãos. Nós somos os agraciados, a ira não veio sobre nós. Por que é que nós não podemos olhar com misericórdia para o irmão e dizer a mesma ira que não veio sobre mim? Ah, Senhor, guarda-o também, que ela não venha sobre ele. Inclusive quando o pecado é sobre nós. Porque as pessoas pecam, nos fazem o mal também. Amém, irmãos? Mas como que isso é possível? Só tem um jeito, o fruto do Espírito. Se não tiver o fruto do Espírito, e preste atenção numa coisa, que é um detalhe, mas eu mesmo já falei errado por muito tempo. Não são os frutos do Espírito, são as obras da carne. Mas quando vai falar sobre a obra do Espírito Santo em nós, não diz os frutos do Espírito, diz no singular, o fruto do Espírito, porque é um fruto só. É o caráter de Cristo em nós, irmãos. Aí a gente consegue perdoar, aí a gente consegue ser misericordioso, aí a gente consegue travar a língua. Vou dar uma dica aqui, abraço porque é boa demais. Deu vontade de falar do irmão, vai orar. Fala do irmão para Jesus. Né? Vai lá. Ô Jesus, aquele irmão que é miserável. Ô Jesus, aí Jesus, pisou na bola de novo, Jesus, ele caiu de novo, ele fez isso de novo. Fala para Jesus, porque lá no lugar de oração, se tem uma experiência que a gente desfruta, irmãos, é essa. A gente vai descobrindo o quanto que a gente é pecador. Você chega cheio e sai. Você vai sair cheio de Deus, mas você sai vazio de si mesmo. Você vai murchando na presença de Deus, o Espírito Santo vai te lembrando. Você está falando do irmão, mas e aquilo lá que você fez? Você está falando da irmã, mas e aquilo lá? Lembra? Teve gente que foi misericordiosa com você? E aquele dia lá, você tinha tudo para perder sua família inteira. E o Senhor foi gracioso com você. E aí aquela vez lá? E se as pessoas soubessem dos seus pecados no secreto? Será que as pessoas te veriam como homem de Deus, como mulher de Deus? E eu, por graça e misericórdia, Deus falando, irmãos, não expus. Por graça e misericórdia, não trouxe à luz toda a sua desgraça. Por que é que você não vai agir com graça com o outro? Então, lugar de oração é um lugar de quebrantamento. Amém, irmãos? E olha só o fruto do Espírito, versículo 22. Agora é só coisa boa. Mas o fruto do Espírito, e preste atenção, é um fruto. Quem gosta de comer frutos aí? É goiaba, quem gosta de goiaba?
Pera. Pera está caro, né, irmão? Mas vamos lá. Abacate, eu ganhei essa semana 3 abacates, estão lá na geladeira. Vou fazer uma vitamina hoje. Reginaldo me deu 3 abacates. Quem gosta de laranja? Levanta a mão, irmãos, que é aeróbica, faz bem, previne de infarto. Hã? Laranja tem vitamina C. Fala outra fruta aí, irmãos. Maracujá, bom demais. Hã? Mexerica ainda deixa a marca, né? As mexericas levam 3 dias para sair o cheiro da mexerica. O que mais? Fala outra fruta aí. Melancia. Hã? Manga. Uva. Qual que é aí, André? O André tá chique, hein? Kiwi. O que mais? Fala uma fruta aí, abençoado. Banana, mais tradicional. Descobri que banana não é produto brasileiro, né? Foi trazido de fora para a nossa terra, sabia disso? Depois que eu soube disso, como ainda mais. Que mais? Outra fruta? Melão. Melão é fruta chique também. Eu tenho um tio que ele já é velho, ele nunca tinha comido melão. Comeu, agora não para mais. Melão é uma delícia. Mamão, Joana ama o mamão. A Joana, um testemunho aqui, irmãos. Depois que eu casei, eu nunca mais comi mamão na minha casa. Faz 20 anos que eu sonho em comer um mamão dentro de casa, no café da manhã. A Joana não admite a entrada de mamão em casa. Ela tem repulsa a mamão. Mas beleza, prefiro ela que o mamão. Vamos lá. Segue a palavra. Maçã. Agora, vamos lá. Todo mundo já falou um monte de fruta. A fruta, ela cresce por inteiro. Pelo menos fruta saudável é assim. Amém? O fruto, ele vai crescer por inteiro. Você não vai pegar uma maçã meio crescida. Metade crescida, metade não crescida. E assim qualquer outro fruto. Ele cresce por inteiro, né? Por inteiro. Qualquer alteração é sinal de doença na fruta, né? No fruto. E o fruto do Espírito é a mesma coisa, meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor, a alegria, a paz. Olha aí a lista maravilhosa do céu para nós. Amor. Vamos ler juntos? Mesmo que sua versão seja diferente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Irmãos, vai crescendo, ó, tudo junto. Tudo junto. Por que eu estou dizendo isso? Tem crente que diz assim, não, eu amo, mas eu não tenho paciência. Eu tenho paciência, mas eu não tenho domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho mansidão. Eu tenho mansidão, mas eu não tenho benignidade. Eu tenho benignidade, mas eu não sou tão fiel. Não existe isso, gente. O fruto cresce junto. Cada aspecto do fruto cresce junto. Eu estou dizendo isso porque nós fizemos aí uma tarefa que Deus deve achar por demais estranha, de pegar a Bíblia e destacar aquilo que combina mais com a gente. E dizer, isso aqui é meu forte. Isso aqui eu tenho, mas isso aqui eu não tenho. Isso aqui eu dou uma atenção, isso aqui eu não dou atenção. Meu irmão, com respeito ao fruto do Espírito, é o todo, ou nada. Ou nada. Então, quando você percebe alguém que tenta destacar uma coisa e colocar outra de lado, meu irmão, pode ter certeza que até aquilo que ele está destacando não é verdadeiro. Ele está botando uma máscara aí, está vestindo uma máscara de pera, né, de laranja, está vestindo uma máscara aí de um aspecto do fruto do Espírito, mas
Porque é tudo junto, amém, irmãos? É o caráter de Cristo formado em nós. Vamos lá. Diz assim o finalzinho aí do versículo 23, contra essas coisas não há lei. Como haveria lei de Deus contra essas coisas? São coisas do próprio Deus. É o caráter do próprio Deus impresso em nós por obra do Espírito Santo. Eu estou só na introdução, viu, irmão? Vocês animam aí. Mas já é pregação, já. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vida que nós recebemos, quem nos deu, irmãos? Foi Jesus, amém? Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem aplica em nós a vida de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é isso aqui, ó. Se vivemos no Espírito, fomos salvos, se fomos feitos novas criaturas, se provamos da graça maravilhosa mediante a fé, de sermos salvos por Jesus, foi pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Em outras palavras, se você é verdadeiramente salvo, você vai demonstrar isso pela sua vida. O texto segue e diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória. É aquilo que eu já falei, tem uns crentes que dá uma inchada, não enche do Espírito não, mas incha o ego. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos lá. Lido o texto. Qual é a maior evidência? Eu creio que já vai dar para vocês responderem isso com muita propriedade. Qual a maior evidência da plenitude do Espírito na vida do cristão? Qual que é, irmãos? Todo mundo junto? O fruto do Espírito. É a maior evidência. Tem gente que pensa que são os dons. Não. Os dons é o que a gente faz, capacitado pelo Espírito. Mas o fruto é quem nós nos tornamos pela ação do Espírito dentro da gente. E quem a gente é sempre será maior do que aquilo que a gente faz. E quem a gente é sempre será mais importante aos olhos de Deus do que aquilo que a gente faz. Amém, irmãos? Então, o fruto do Espírito é a maior evidência. Uma frase boa aqui, ó. Às vezes a gente valoriza o irmão. Aqui na presbiteriana é bem mais tranquilo. Presbiteriana Filadélfia. Mas, nossa, aquele irmão fala em língua estranha. Que coisa linda. Tem o seu lugar. A Bíblia fala sobre o dom de línguas. Mas tem muito crente carnal que fala em língua estranha. Agora, aquele irmão segura um segredo. Aquele irmão não é maledicente. Aquele irmão, ele não é linguarudo. Onde você vê mais da plenitude do Espírito? No irmão que fala em língua estranha ou no irmão que não é linguarudo? No irmão que não é linguarudo. Amém, irmãos? Então guarda isso. Muito, mas muito melhor do que falar língua estranha é não ser linguarudo. Muito melhor. Amém? Então a maior evidência da plenitude do Espírito é o fruto do Espírito. Agora eu quero destacar uma oração que eu tenho guardada comigo aqui, de um pastor que muito me abençoou e pode ter te abençoado muito também, chamado John Stott. E eu trouxe aqui comigo. Essa é uma oração que o pastor
lá da Inglaterra, foi pastor em Londres muitos anos. Você vai encontrar muitos livros do pastor John Stott, escritor, pastor, já está com Jesus. Ele fazia essa oração todo dia, e diz assim a oração dele: Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, perceba que é uma oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos os dias, John Stott repetia essa oração. E não é à toa que aqueles que o conheceram e falam dele dizem que dificilmente você encontraria um homem sobre a terra que se parecesse mais com Jesus do que John Stott. Quem quer se parecer com Jesus? Todos nós. Como que isso vai acontecer? Por obra do Espírito Santo. É o fruto do Espírito, irmãos, que vai evidenciar a plenitude do Espírito. Que estamos cheios do Espírito. Não é o quanto eu dou de dízimo, de oferta, não é o quão presente eu estou nas reuniões da igreja, embora tudo isso tenha o seu grau de importância. Não é se eu tenho o dom disso ou o dom daquilo, não é se eu estou em evidência diante do povo ou não, mas se o fruto do Espírito está amadurecendo, está crescendo, fruto saudável cresce, e fruto do Espírito é algo saudável, produzido pelo próprio Deus, dentro de nós. Se ele está crescendo e evidenciando essa plenitude do Espírito, que revela Cristo ao mundo através de nós. Amém, irmãos? Então vamos lá. 3 coisas para a gente guardar aqui rápido. Primeira, o fruto do Espírito é obra do Espírito Santo na vida daqueles que são de Cristo Jesus. Quem é de Jesus? Glória a Deus. Mas quem é de Jesus porque foi salvo por Ele, porque Ele é dono do mundo inteiro, irmãos. Não tem um pedacinho desse mundo, do universo, que não pertença a Jesus. Mas olha só o que Paulo vai dizer no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O fruto do Espírito é algo gerado dentro de nós, dentro de todo aquele que pertence, que é de Jesus Cristo. E é algo que leva tempo. É importante dizer isso. Por quê? Porque às vezes a gente mede a espiritualidade das outras pessoas pela nossa. E também medimos a nossa olhando para outras pessoas. Se não for feito corretamente, pode causar muita frustração, tanto em nós como nos outros. Explico. Uma pessoa que está caminhando com Jesus há mais tempo, o fruto do Espírito nela pelo menos deveria ser mais maduro, mais evidente. Deveria se manifestar com mais força. Cada um dos aspectos descritos aqui. Uma pessoa que começou a caminhar com Cristo agora, o fruto do Espírito já está lá. Porém, ele vai amadurecendo e crescendo com o passar do tempo e pela ação do Espírito dentro dessa pessoa. E às vezes também nós olhamos
para pessoas que já estão lá na frente na caminhada cristã. E se a gente não tomar cuidado, a gente se frustra. Eu tenho a alegria de ter amigos assim, que têm uma experiência com Deus, mas muito à frente daquelas que eu tenho. Amigos já experientes, pastores já que estão ao dobro do tempo de ministério que eu tenho. E são amigos preciosos. E eu confesso, às vezes estou numa reunião com eles, estou num café com eles, eu fico com uma vergonha, gente, porque eles começam a conversar e eu fico lá, ô Jesus, me dá essa experiência também. Ô Jesus, me dá esse conhecimento também. Ô Jesus, me dá essa clareza que esses homens já têm. Ô Jesus, me ensina a pregar igual eles pregam, me ensina a viver o ministério, a desenvolver o ministério, a capacitar os santos, a ser um instrumento do Senhor na igreja, como eles são. E aí eu fico naquela vergonha, mas aí o Espírito Santo vem, filho, e diz, filho, calma, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Amém, irmãos? E aí eu tenho a vergonha, porém eu tenho também a paciência de pedir, Senhor, então, trabalhe aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão, irmãos, a gente olha para o outro, está começando a caminhada, está dando ainda umas cabeçadas. Paciência. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar daqueles que ainda são fracos e frágeis na fé. A gente tem que ajudar aquele que ainda não começou a correr e às vezes está só engatinhando, não começou nem a andar ainda. E a gente tem que ajudar. Quem é papai e mamãe é que sabe. A criança nasce, no começo é só mamar e fazer as coisas, e chorar. Depois ela vai aprender a engatinhar, cai aprendendo a engatinhar. Depois ela vai aprender a andar, depois ela vai aprender a correr, e aí segura. E assim vai. Na vida espiritual a mesma coisa. O fruto do Espírito, queridos, é a vida de Cristo em nós. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E é obra de Deus dentro da gente. Mas não é só dentro da gente, é dentro do nosso irmão também. Só que cada um está numa parte desse processo. E se você está um pouco à frente, meu irmão, você tem que ajudar quem vem atrás. E se você está atrás, você tem que ter a humildade de olhar para quem está à frente e pedir ajuda. O que não pode é a gente já ter um tempo de igreja. Infelizmente isso acontece. Um tempo já que nós entendemos o Evangelho, cremos em Cristo, somos salvos. E a gente olha para aquele que nasceu de novo agora. E ele já está melhor do que a gente. Porque a gente parou na caminhada. A gente parou no processo. A gente estacionou. A gente não deu mais atenção para o fruto do Espírito que cresce dentro da gente e vai crescer até o dia de Cristo Jesus. Oh, irmãos, é obra do Espírito dentro de nós. Amém? É obra do Espírito na vida da igreja. Cada um está numa etapa e a gente tem que se inspirar. E até uns aos outros. E até aquele que nasceu de novo inspira demais aqueles que já estão um tempo na caminhada. Porque o próprio Jesus, lá em Apocalipse, diz que a igreja ela tem que voltar ao primeiro amor. Ô, irmãos, tem hora que a gente vê um novo convertido, a gente vê o ânimo dele, a gente vê a disposição dele, a gente vê que ele está pronto para tudo, a gente vê que ele está disposto, a gente vê que ele não tem algumas manias que a gente foi herdando no decorrer da caminhada, e a gente olha e aquilo inspira o nosso coração. Num monte de coisa ele tem que crescer ainda, mas no primeiro amor, muitas vezes, ele está melhor que a gente. E a gente tem que fazer o quê? Voltar. Voltar. Ô Jesus, me lembra lá de quando eu me converti. Acende o meu coração como o Senhor acendeu lá atrás. Acende de novo. Porque, irmãos, na caminhada cristã, se a gente não toma cuidado, a gente vai ficando religioso. E a gente vai deixando de ser espiritual. A gente vai ficando presbiteriano, batista, assembleiano, e metodista,
A gente fica bom para a denominação, mas péssimo aos olhos de Deus. Porque o que tomou o nosso coração foi a denominação e não a vocação. O que tomou o nosso coração foi a religião, e aqui no sentido pejorativo, a religiosidade, e não a espiritualidade, a vida que Cristo veio para nos dar e nos dá em abundância. Amém, irmãos? Então é a obra que o Espírito Santo gera dentro da gente, dentro de todo mundo. Quem tem o fruto do Espírito aí dentro? Agora pergunta só para você e Deus: está crescendo? Está amadurecendo? Segunda coisa que eu quero destacar aqui, o fruto do Espírito, ele, na vida daquele que pertence a Cristo, contrasta com as obras da carne, que estão tão presentes nesse mundo. Luz e trevas, onde luz chega, as trevas desaparecem. Esse contraste, irmãos, está aí. Nós lemos e até falamos um pouquinho, olha aí as obras da carne. Só tem coisa ruim. Mas olhe o fruto do Espírito, só tem coisa boa. De um lado, trevas, do outro lado, luz. De um lado, inferno, do outro lado, céu. De um lado, diabo, Satanás, capeta, dê o nome que você quiser. Do outro lado, Jesus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. De um lado, o império das trevas, do outro, o reino do Filho do amor do Pai. Há um contraste, irmãos. E esse contraste tem que se evidenciar, principalmente lá fora. E é um contraste com pessoas que não conhecem a Deus e a prática de vida delas, mas também é um contraste com o nosso passado. Pensa comigo. Tem um carro velho. E de repente eu apareço com um carro novo. Pergunto, você vai perceber ou não? O pastor dirigia um fusquinha caindo nos pedaços. Fusquinha, sabe aqueles fusquinha cheio de ferrugem, aquele fusquinha, pensa num fusquinha caindo aos pedaços. Porque tem fusquinha bonito, mas eu estou falando do fusquinha caindo aos pedaços. Aí o pastor fala um carrão aí, vai. Corolla é bom, hein? Estou querendo um Corolla, olha aí, irmão. Aí, o pastor aparece no Corolla. Todo mundo vai perceber, vai ter os pecadores que vai falar que o pastor está pegando dinheiro da igreja. E isso é verdade contigo também. Você tinha um carro velho para um carro novo. Agora você imagina a vida. Você era velho homem, uma velha pessoa, no sentido do pecado que reinava em você, da vida que você levava. E a Bíblia diz que você é feito nova criatura. O Espírito Santo, por obra de Cristo, te fez nova criatura. Tem que perceber. Onde tinha obra da carne, obra, mas obrava mesmo. Agora tem fruto do Espírito. Onde tinha coisa ruim, agora tem coisa boa. Onde tinha desgraça, agora tem graça. Onde tinha só pecado, agora tem santificação. Onde tinha tristeza, agora tem alegria. Onde os olhos eram apagados, agora tem brilho no olhar. Onde da boca só saía desgraça, agora saem palavras que edificam. Tem que perceber. As pessoas têm que perceber. Não existe discípulo de Cristo, cristão, agente secreto.
Só lá na igreja perseguida, mesmo assim, tem uma grande parte que sabe que ele é um cristão, porque não tem como isso não se evidenciar. Agora, no Brasil, tem uns crentes agente secreto. Eu costumo dizer que você que tem um amigo e nunca falou que você é um cristão, você que tem uma amiga e nunca falou que você é uma cristã, uma discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, eu costumo dizer que eu oro para que essa pessoa se converta por obra do Espírito Santo, que alguém mais corajoso, mais crente que nós, pregue para ela. Ela se converta e venha frequentar aqui a igreja. Aí um dia ela vai olhar para você e falar, você converteu também? Não, já sou convertido. Há quanto tempo? Tem uns 10 anos. Eu trabalho que você tem 20. Você nunca falou de Cristo para mim. Você não é convertido coisa nenhuma. Vem aqui que eu vou te evangelizar. Ué, você está aqui, você é da igreja também? Sou. Mas você já era convertido, eu me converti essa semana, estou procurando uma igreja. Vi lá o pastor Júnior, o pastor Mateus pregando, vi que a igreja é receptiva, e estamos aqui, estamos vindo aqui, gostei do louvor, mas você se converteu recente? Não, sou convertido já há 15 anos. Mas a gente mora um do lado do outro tem 30 anos. Você nunca me falou que era cristão, nunca me falou de Cristo. Vem cá que eu vou te ensinar como que é ser discípulo de Jesus. É uma vergonha boa, né, irmãos? É ou não é? É. Eu passei essa vergonha com um amigo, chamado, o apelido dele era Bebeto. O Bebeto, a gente jogava futebol junto, desde a infância, adolescência, até a juventude, jogamos futebol junto. Eu sempre fui da igreja. Eu me converti com 18, 19 anos, mas sempre fui da igreja. E o Bebeto, ali, futebol, a gente se via direto, churrasco, escola. Cidade está muito pequenininha, gente. E o Bebeto tinha uma vida, assim, sem Jesus. E o Bebeto, lá na frente, ele se converteu. Só que quando ele se converteu, ele já tinha contraído o HIV. Por causa da vida louca que ele levava. Um dia, do lado dele, ele me falou, Júnior, por que você não falou de Jesus para mim antes? Se você tivesse me falado de Jesus, talvez eu não tivesse pegado essa doença. Bebeto morreu, está com Jesus. Irmãos, é uma coisa que eu levo comigo. Você pode pensar, mas você era jovem, pastor. Eu já tinha Jesus. E não falei dele para um amigo. Eu já conhecia. Eu já ia à igreja. Eu até creio que eu não era convertido, estava no processo. Mas eu já conhecia. Eu já sabia da verdade. E eu vi esse amigo na vida louca e nunca falei nada. Nunca falei nada. Que eu precisei pedir para ele, pedir sentado assim numa calçada. Bebeto, me perdoa. E que bom que você conheceu Jesus. E quando eu falei isso, eu já era convertido também. Então a gente não pode perder tempo, amém, irmãos? Em tempo e fora de qualquer oportunidade. Então o fruto do Espírito ele tem que contrastar, ao ponto das pessoas perceberem, peraí, isso é diferente, por que isso é diferente? E aí você conta a razão da esperança que é em vós. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. A gente, às vezes, está vivendo alguma coisa, a gente diz, a educação que a minha mãe me deu, a educação que meu pai me deu, é a família que eu nasci, é o país que eu nasci, é o contexto social que eu vivo. Meu irmão, nada disso. Tem gente que tem a melhor educação do mundo, vive no melhor lugar do mundo, e vai para o inferno. O que faz a diferença é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a obra do Espírito que acompanha esse Evangelho na nossa vida. Amém? E para fechar, então guarda aí, é a obra do Senhor dentro de nós, do Espírito, o fruto, que é a maior evidência da plenitude, contrasta as obras da carne,
tanto do nosso passado como as que estão presentes no mundo, na vida dos incrédulos. E é sinal da vitória do Espírito contra a carne. Irmãos, todo mundo passa por essa luta, todo crente, arrumando aqui. Espírito e carne. O Espírito não quer que a gente faça o que a carne nos induz a fazer. E a carne não quer que a gente faça aquilo que o Espírito nos guia e orienta a fazer. Essa luta mostra que você é crente, cristão, templo do Espírito Santo. Agora, a plenitude do Espírito, ela é evidenciada pelo fruto, e o fruto é uma marca de que o Espírito está vencendo a carne na sua vida. Por que tem crente carnal? Porque ele está alimentando mais a carne do que o Espírito. E a carne está vencendo o Espírito. Aí ele é carnal. Só que o crente carnal é fácil perceber, ele não sai do lugar. Sou pastor aqui há 8 anos, tem crente aqui que não saiu 1 centímetro do lugar. Está do mesmo jeito. Teve uns que conseguiram dar uns passos para trás. Carnalidade. Mas tem um monte que está correndo a carreira cristã, louvado seja o Senhor. E a minha oração é, Senhor, usa esse monte, arrasta esses outros, em nome de Jesus. Arrasta. Porque a maior evidência, irmãos, da plenitude do Espírito é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vai amadurecendo em nós, é sinal de que a carne está perdendo a parada. A gente está mais santo, a gente está mais crente, a gente está mais maduro, a gente está mais sábio, a gente está mais tolerante, a gente está mais paciente, a gente está mais bondoso, a gente está mais amoroso, a gente está mais generoso. Fruto do Espírito. É sinal de vitória na vida do crente. Amém, irmãos? Então isso é maravilhoso. E a gente tem que buscar todo dia, como fez John Stott. Senhor, que eu possa te agradar, Pai, Jesus Cristo, que eu possa tomar a cruz todo dia, e Espírito Santo, que o teu fruto amadureça dentro de mim. Em todos os aspectos, que ele cresça dentro de mim. Amém? Já pensou o que pode acontecer, irmãos? Em nós e através de nós, se o fruto do Espírito começar a crescer, vai ser bom, não vai não? E fruto, vamos lá, é alimento. É alimento. A Bíblia diz que certa feita Jesus foi procurar fruto numa figueira, porque ela aparentava ter fruto, tinha umas folhas, e figueira quando tem folha, é para ter fruto. Jesus foi lá procurar fruto, estava com fome. E chegando lá, ele não achou um fruto sequer, só achou folha. Sabe o que ele fez com a figueira? Amaldiçoou, secou a figueira. Não basta ter aparência, irmão, de crente. Isso não mata a fome de ninguém. Tem que ter vida, tem que ter o fruto. E a gente vive num mundo faminto, irmãos. E eu te pergunto, onde que as pessoas vão procurar alimento? Figuradamente, elas estão comendo lixo todo dia. Lixo, 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 lixo. Sabe o que elas têm que comer? O fruto do Espírito. E elas vão comer através da nossa vida. Lá no Éden, Eva comeu um fruto que era proibido. E esse fruto trouxe morte. Adão e Eva comeram. Hoje, se as pessoas comerem o fruto do Espírito, onde há morte, haverá vida. Amém, irmãos?